Há um conjunto de fatores dispersos na nossa sociedade que impedem que se invista e, consequentemente, que a economia cresça. Dou-lhes um exemplo desta ilusão. Ouve-se falar gente ilustre do empreendedorismo, até tenho amigos que se dedicam muito ao empreendedorismo e à inovação e tal. Mas isto é uma visão completamente parcelada do problema, porque não há nenhum empreendedor, nem nenhum inovador que vai investir com os nossos tribunais, com a nossa burocracia, com a nossa corrupção, com os nossos impostos. Portanto, o Governo tem ligado pouco a isto, o Governo tem se empenhado no problema das reformas laborais e também ninguém investe só porque a mão de obra é barata. Porque é mais fácil despedir. Não, está bem, sim, mas o Governo tem a ilusão de que se puser o salário quase ao nível do chão, que vem toda a gente aqui, ninguém vem cá investir, porque ninguém vai suportar estes tribunais, esta burocracia, etc. Portanto, este tema das reformas estruturais que respeitam aos impostos, que respeitam à burocracia, que respeitam aos tribunais, etc., tudo isto, se não for resolvido, e não está a ser, é o aspecto da vida governativa atual que mais lentamente anda. Há coisas que eu não percebo porque não andam sequer. Portanto, este é um tema de reformas estruturais que são essenciais ao investimento. E o investimento é essencial à economia e ao emprego. Portanto, está tudo encravado para essa expressão. Primeiro é preciso meter a licença para construir o edifício e candidatar ao CREN, aos projetos de investimento para a indústria. Estas duas coisas são incompatíveis nos prazos, mas são absolutamente incompatíveis. Quando se mete os papéis para construir o edifício, primeiro é preciso saber se aquele terreno onde se vai colocar o edifício é compatível com o que se pretende lá instalar. Isto leva uma data de pareceres. Pareceres do ambiente, pareceres dos solos, pareceres dos mais variados entidades. Para construir uma empresa, se quer construir essa empresa numa zona que uma Câmara defina como uma zona industrial, tem que sujeitar às regras dessa zona. Quer dizer, não beneficia nada ser na zona industrial. A confusão é quase a mesma. É quase a mesma. Beneficia o facto de haver algumas licenças que estão à partida concedidas. É mais difícil fazer fora num terreno que não seja de zona industrial, mas há muitas câmaras que não têm. E os critérios dos empresários nem sempre são esses. Claro. Podem querer próximo de um porto ou próximo do comboio. Sim. São os critérios normais, ou próximo de um terreno que têm. E, portanto, primeiro é preciso uma verificação prévia se aquele terreno é ajustável àquilo que se quer construir. E naquilo que se quer construir tem que se entregar, então, todo o projeto. O layout, a eletricidade, o não sei o quê, as máquinas, o projeto total. Isso leva quanto tempo? Isso pode levar... O normal que leva, nunca leva menos de 2 anos, 3 anos. 2, 3 anos? Há um caso recente, que levou 8 anos, por exemplo, e o empresário era um investidor estrangeiro. Deve ser uma enorme fábrica, não? 8 anos? Desistiu. Desistiu, foi-se embora. 8 anos depois, coitado. 8 anos depois. E, portanto, isto leva a uma quantidade enorme de pareceres, pedidos, etc. Simultaneamente, e para não estar a explicar quais são 23 as entidades que são consultadas, há sempre uma que dá um parecer negativo. Há sempre uma. Por acaso o ambiente ou outra coisa qualquer dá um parecer negativo, ou água, ou qualquer coisa. E então volta o processo todo para trás. E o empresário tem que voltar a introduzir o processo na Câmara. Isto só termina quando é aprovado o projeto de construção em plenário da Câmara. E, portanto, até lá, os técnicos da Câmara dizem que uma janela devia ter menos de 2 centímetros. A mim chegaram-me a pedir uma coisa curiosíssima, que era, querendo eu construir num parque tecnológico, que era envolvente de jardinagem à volta, quando no acordo dizia que não havia jardim à volta, mas passa-se por isso tudo. Ao fim, a Câmara queria um jardim. Não, a Câmara tem um parque tecnológico onde diz que não é possível jardinar. E depois, isto acontece constantemente nas outras câmaras, não é? Que ela não é exceção. E depois o arquiteto diz tem que definir quais são as plantas que quer pôr à volta. Não ficam plantas nenhumas, queria que as caminhonetes circundassem o edifício. Ao fim de 2 anos e meio, eu tive a licença de construção. Simultaneamente, para se candidatar ao CREN, isto é um projeto inovador, completamente inovador, uma tecnologia que não existia em Portugal, é preciso saber qual é a data da abertura do concurso. E outro grande drama em Portugal, e eu acho que convém repisar isso, é que os prazos nunca são cumpridos. A administração pública não cumpre os prazos, não há prazos para eles. Sai no Diário da República, este concurso de inovação vai abrir no dia 17 de outubro. Não abre. E depois, o que é que acontece? O investimento fica pendente, com as máquinas a virem, com o também com o capital já gasto.
Eu quero dizer que eu não há Onde parte... é que emperra o creme? Em que Ministério? Economia, Ambiente? Onde é que é? Economia, absolutamente economia. O IAPMEI devia estar ao serviço dos empresários, ao serviço do creme, nas empresas que são inovadoras tecnologicamente. Eu nunca vi, nem nunca pensei que o IAPMEI não servisse para ajudar os empresários Mas eu a pensava que não era para ajudar ou que era para ajudar? Eu pensava que era para ajudar. Ah, mas você ainda é muito jovem. Então. Para ajudar, Toda a gente é jovem. Aqui é uma coisa do Estado. Acho que o Dr. Medina Sim, também senhor. tem Eu em tribunal. tenho, do imposto de há 19 anos, de 1993, está pendente de sentença desde 2008. E é um processo de impostos em atraso. Sim, impostos não, os impostos foram pagos. O atraso é da decisão. Sim. Quer dizer, a solução definitiva não parece, que é de 400 e tal mil euros. O outro do imposto há 18 anos, está desde 2007 para ser sentenciado. Há 5 anos. O outro, que é de há 17 anos, 95, está desde 2007 para ser sentenciado. O outro de 95, portanto, que está há 17 anos, está parado desde abril de 2003. E esses processos correspondem a que tribunal? A que instância de decisão judicial? São os tribunais fiscais. Bom, e isto diz-se, repete-se, aconselha-se, suplica-se aos governos, nada acontece. Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. Eu, quando vejo o Ministro dos Estrangeiros ir convidar os investidores, eu digo, bom, ou ele anda a enganá-los, ou os investidores são parvos. Não há um investidor que, conhecendo isto, venha para cá. Conseguindo essa ideia da inovação e do empreendedorismo, choca tudo aquilo. Se você tiver a noção de que no tempo das guerras coloniais, numa década, os impostos subiram 3,5 pontos do produto e que agora devem subir cerca de 6 pontos do produto, portanto, sem guerra, já tem a noção do impacto e da brutalidade que é esta mudança fiscal. Mas isso aí está também o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional na Berlinda. O Tribunal Constitucional não percebeu que não é possível pôr as contas em dia sem diminuir tudo isso. Ou vai-se pôr gente na rua, é a alternativa possível. Portanto, o sistema fiscal vai levar um grande rombo. Rosita, mas se as pessoas não têm garra para fazer andar o país, é melhor procurar outra vida. Para arrastar a burocracia, os impostos, os tribunais. Também estou de acordo. É que o nosso país está num estado em que cada mês que se atrasa na realização das coisas essenciais. São postos de trabalho que se perdem. Está desemprego e empobrecimento.